eu continuo pedindo para as pessoas serem luz, seja através de uma palestra, de um evento, de uma entrevista ou de uma postagem nas minhas redes sociais. Mas depois que eu gravei aquele vídeo em Porto Alegre, sobre aquela exposição famigerada de Porto Alegre, do Queen Museu, onde existia todas aquelas atrocidades que você já sabe, o que eu não imaginava, e acredito que você também não, é que algo muito pior estava por vir. Essa exposição lá em São Paulo, onde um homem nu, uma mente doentia, se permite ser tocado por uma criança. E o pior, a mãe dessa criança estava do lado e várias outras pessoas estavam ali do lado assistindo. Eu considero todas loucas. Não importa o que você pense de mim, nós vivemos num regime democrático e eu tenho direito a essa expressão. E o que eu quero falar hoje é justamente sobre esse estado de loucura que tem tomado espaço na mente e na consciência das pessoas. Mais para o final eu quero falar sobre as antigas tradições dos Vedas, lá da Índia, que já premonizavam, já falavam sobre esse momento sombrio que a humanidade iria enfrentar. Mas o que é que nós estamos vendo ocorrer no Brasil? Uma grande inversão de valores. As pessoas estão começando a despertar agora, quase percebendo um pouco tarde o que é que fizeram do nosso país nos últimos anos. Nós temos um sistema de educação falido, onde o pai e a mãe, muitas vezes os dois têm que trabalhar e envia a criança para a escola para ter um aprendizado de português, de matemática, de história, de geografia, e a criança vai aprender ideologia de gênero. Vai aprender que ela não nasceu menino e nem menina. E esses são os ensinamentos desse momento sombrio que nós estamos vivendo. Você manda seu filho para a escola e ele vai entrar em contato com drogas, com tudo que não presta. Você quer hoje deseducar uma criança, manda ela para a escola. As instituições de ensino todas estão falidas, inclusive as universidades. Você tem percebido o nível de estupidez crônica que tem saído da boca dos filósofos, desses grandes educadores, das grandes universidades do nosso país, que estão aí nos veículos de comunicação todas as noites, de gravatinha, bonitinho, cobrando cachês milionários para serem ouvidos por plateias idiotizadas por todo esse país? É isso que se tornou o Brasil. E temos salvação? Não sei. Eu realmente a curto prazo não sei. Eu quero falar um pouco mais sobre essa exposição de São Paulo. Uma parte grande, considerável, a grande parte dos ditos da dita classe artística brasileira tem vindo à imprensa agora se pôr como vítima da sociedade. Esse bando de picareta que explorou as leis de incentivo à cultura do país para vender ingresso e captado dinheiro, para que nós enriquecemos essas pessoas, e se eles pelo menos tivessem edificando uma nação, uma arte de valores, uma música de valores, espetáculos bem feitos, nós estamos pagando para assistir lixo nos museus, na música e nas artes. Eu gravo, eu estou aqui no meu estúdio, eu tenho outras salas aqui no meu estúdio, eu tenho muita arte, eu sempre estou envolvido em arte. Arte não é feia e não é bonita, depende do que cada um entende que é belo para si ou não. Agora, zoofilia, indução à pedofilia, eu não sou bobo. Essa dita classe artística pode se considerar intelectualmente superior. Tem gente aqui do outro lado, anos-luz à frente de vocês. Essa é uma novidade que eu tenho para falar. Tem gente muito mais pensante, muito à frente de todos vocês idiotizados que estão aí caminhando, fazendo repercussão pelados na frente desses museus ou postando esses videozinhos idiotas onde vocês se apresentam como uma classe intelectualmente superior à maioria das pessoas de bem desse Brasil. Eu quero dizer que não apenas eu, você pai, você mãe de bem, está anos-luz à frente dessas pessoas. Não se permita que alguém lhe diga o contrário. Ah, você não sabe de arte, você não entende nada de educação. Desse lixo, dessa arte bestial que está aí, é melhor que a gente não entenda mesmo. E o que é que essas pessoas então estão defendendo? Ora, elas estão defendendo os seus interesses, porque há muitos anos elas vêm mamando nas
tetas do governo. É muito bom você pegar milhões de reais do governo, montar uma exposição, ficar peladão lá na frente de todo mundo, né? Sabe, aparecendo, ou ficar urrando, gritando. Eu tenho visto bestas feras que eu não considero mais seres humanos nessas exposições. O que é que está acontecendo com o nosso país? O que é que está acontecendo com as pessoas? Tudo bem que a gente entrou na era da Kali Yuga. O que os hindus não nos disseram é que as pessoas de humanos iriam se transformar em demônios. Ora, a gente não nasce mais, não estão dizendo que ninguém nasce homem e mulher? Talvez a gente não nasça humano, talvez muitas dessas pessoas nasçam demônios. É isso que eu estou começando a desconfiar, porque só demônios estariam apregoando esse tipo de lixo que nós estamos vendo aí nas redes sociais, aí por toda a imprensa. E a imprensa, que vergonha, graças a Deus que tem a internet. A imprensa precisa ir à falência. Os veículos de comunicação precisam falir todos, porque enquanto existir esses veículos de comunicação, enquanto existir esta arte famigerada, será da pior espécie. E sabe por que vai ser da pior espécie? Para que os jovens, as crianças, as pessoas de bem permaneçam estúpidas, para que nós possamos ser controlados por essa elite de políticos que caminha com pastas de milhões de reais e faz acordos espúrios com os veículos de comunicação, e sempre tem um diretor de museu que é apadrinhado de um político, que é ligado a um diretor de banco, de uma grande empreiteira. O círculo da corrupção no Brasil, da hipocrisia e dos grandes gatunos e ladrões sempre é igual. Veículos de comunicação recebem verbas de governos, são obrigados a prestar contas a esses governos, defendem governos políticos e ideias, e o povo fica aqui à sua própria sorte. Os hindus, os Vedas, o caminho do conhecimento, o caminho dos Vedas, nos falam há milhares de anos que chegaria uma época, a idade das trevas, a idade das sombras, a era do demônio, a idade do ferro. Alcione, não existe isso de era do demônio, mas que conversa de religioso. Sabe por que você acha que não existe? Porque você já foi completamente tomado por essa força sombria que está presente na maioria da mente desses intelectuais brasileiros. Essa aqui é a grande verdade e poucas pessoas têm tido a coragem de vir à tona falar. Você tem percebido as lideranças espiritualistas e religiosas do Brasil? As ditas lideranças de bem, elas continuam dormindo em berço esplêndido. É melhor a gente não se dispor com ninguém, né? Porque a gente pode continuar dando a mão para Deus e para o diabo ao mesmo tempo. É mais adeptos comprando os nossos livros, é mais gente na nossa igreja, é mais gente fazendo nossos rituais esotéricos. Isso aqui que eu estou falando para você, grandes lideranças do Brasil que eu conheço me falam o tempo todo. Se eu pudesse dizer o nome delas aqui, vocês sairiam correndo. Alcione, não fala isso, não se dispõe com ninguém, que sempre tem alguém do outro lado. A gente tem que pensar nos nossos clientes, a gente tem que pensar em vender, ou a gente que vai nos eventos, nos livros, ou compra aquele curso pela internet. Não, meus amigos, eu estou preocupado com a minha consciência. A nossa vida na Terra é apenas uma estada. Se eu tiver que morrer sozinho, que seja, porque eu sei que a minha consciência estará iluminada na eternidade. Agora eu te pergunto, a sua consciência na eternidade estará iluminada? Quando você partir desse mundo, a sua consciência vai estar iluminada ou vai estar tão mergulhada nesse lamaçal podre desses valores mundanos que nós estamos vendo que você sequer vai conseguir se achar do outro lado da existência? Uma coisa interessante é que grande parte desses filósofos, desses pensadores, desses artistas, eles não acreditam nesses valores da espiritualidade, não acreditam, sabe, nesses valores do bem, na continuidade da vida depois da morte, não acreditam que exista um Deus e não acreditam sequer que um dia nós teremos que prestar conta das nossas ações, não para Deus, a nossa consciência. Eles acham que é tudo assim, a gente faz e rola, deita e rola aqui, fica tudo bem. Esses dias desses eu assistia um dos grandes intelectuais brasileiros que lota auditórios, aí os ingressos são caríssimos, dizendo exatamente isso. Isso é uma bobagem, se morreu acabou tudo, nós temos que aproveitar o momento presente. São esses os líderes que muitos de vocês estão seguindo. São cegos guiando cegos, como já dizia o carpinteiro de Nazaré, Jesus
há 2000 anos atrás, e o que ele falou, palavra por palavra, nós estamos vendo se cumprir nos dias de hoje, assim como estamos vendo se cumprir as profecias dos Vedas. Chegaria um tempo onde as pessoas buscariam loucamente os prazeres sexuais. Apenas a matéria importaria. Os valores do sexo estariam invertidos. É isso que nós estamos vendo. As pessoas mais velhas, o respeito a elas se perderia. Nós veríamos os políticos, os líderes das nações envolvidos em todo tipo de roubo, e ideias loucas seriam engendradas nas mentes e nas consciências das pessoas. Essa é a era do demônio, a era das trevas, essa era das sombras que nós estamos vendo. Como aquele ultimato planetário que os Budas lá do Oriente diziam há muitas décadas que a humanidade teria que enfrentar, essa espécie de ultimato planetário. Que mundo nós queremos deixar para o amanhã? Qual é o nosso legado às gerações futuras? Isso que nós estamos vendo aí, da minha parte não. Eu quero deixar sementes luminosas de bem às pessoas do amanhã. E o que é que nós estamos vendo então que está ocorrendo? Parte dessa elite intelectualizada que se considera melhor que eu, melhor que você, eles riem dos nossos valores, eles nos chamam de otários, que nós somos atrasados, que nós não entendemos de arte, que só eles são os semideuses que conhecem da verdadeira arte. Vocês têm visto a arte que eles têm disponibilizado nos museus pelo Brasil pelo Brasil? Não é só esse fato isolado em Porto Alegre, em São Paulo. Esses malucos que falam de socialismo, de marxismo, de ideias comunistas, mas quando eles pegam férias e eu encontro eles nos aeroportos do mundo, sabe onde é que eles vão? Eles vão para Paris, eles vão para Las Vegas, eles vão para Cancún. É para lá que eles vão. Eles não vão para Venezuela, eles não vão para o Equador, eles não vão para Cuba. E quando eles voltam, eles trazem nas malas os melhores celulares, os melhores perfumes franceses, aqueles que custam centenas de dólares, centenas de euros. Porque essa é a moeda. Ninguém usa boliviano, sabe? Essas moedas desses países socialistas. É dólar e euro. Assim fica muito fácil aqui no blá 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 falar de ideias socialistas e andar de carro importado, usar tecnologia toda capitalista. Essa é a hipocrisia do momento que nós estamos vivendo. Agora, por que é que o mundo se permite viver esse momento sombrio? Os seres humanos, as pessoas, só podem dar aquilo que elas são. Quando a gente olha a Renascença, o despertar das artes, da música no passado, nós vemos a música clássica maravilhosa, ainda hoje presente, as belas obras de artes, mesmo que sejam imagens, às vezes com significados que muitas pessoas possam não compreender, mas que são imagens atemporais. E quando nós olhamos hoje, o que é que nós encontramos? Uma música desgraçadamente horrível. Arte da pior qualidade possível. Não é questão de ser feio ou ser bonito, é de mau gosto mesmo. E pessoas defendendo esse tipo de coisa. Por que essas pessoas que fazem e defendem e estão a defender isso são assim? Porque elas não podem dar o que elas não têm. As pessoas perderam a capacidade de apreciar o belo, o luminoso, aquilo que traz equilíbrio à vida. E essas pessoas dentro de si só têm a bestialidade, o feio, a transgressão, a profanação dos símbolos religiosos. Qual é a tua imagem? O que você cultua? Você é cristão? Você é evangélico? Pois eu vou profanar a sua fé, porque eu não tenho talento para me fazer ser ouvido. Então eu profano a tua fé, a tua crença e os teus valores, porque assim eu me faço ser ouvido através das aberrações. Eu vou ocasionar um tumulto e eu serei visto. As pessoas não são mais vistas pela qualidade das suas obras, dos seus talentos naturais. Elas querem ser vistas através da sua mediocridade, porque elas não têm nada de bom, nada de belo, quase mais para mostrar. Infelizmente, isso tem sido uma realidade presente na esmagadora maioria dos casos. E eu quero chamar a atenção para você para o momento mais difícil dessa era negra da Kali Yuga. Quem será o objeto? Eu quero voltar a insistir nesse tema que eu tenho muito falado. Quem será o objeto, aqueles que sofrerão os maiores ataques nessa era negra da Kali Yuga?
os adultos, claro, mas principalmente as crianças. Por quê? Porque das últimas décadas para cá, crianças especiais passaram a nascer na Terra. Pequenos Budas, pequenos Bodhisattvas, que são almas que trazem uma espiritualidade elevada e elas trazem dentro de si a missão de edificar uma nova sociedade planetária na Terra no futuro. E por que é então essa ânsia de corromper essas crianças, assim como Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, porque delas o reino dos céus, não é os adultos, o reino dos céus não é feito de pessoas como eu e você, é feito da ingenuidade das crianças, das mentes sadias das crianças, porque as mentes dos adultos estão todas prostituídas e perversas e bestiais. E as crianças, então, são as grandes vítimas nesse momento sombrio que nós estamos vivendo. Você acompanhar algumas leis que estão sendo feitas em países da Europa é de deixar a todos nós perplexos. Na Inglaterra, por exemplo, você não pode mais se dirigir a uma mulher grávida, não pode mais chamá-la de mãe, porque existem mulheres que não se sentem mulheres, não querem ser, que se sentem homens, e quando você as trata como mulheres mães, você as chama de mães, você está ofendendo as mulheres que não se sentem mulheres, que se sentem homens. São homens no corpo de mulheres, como se a natureza errasse dessa forma. A quantidade de ideologias de gêneros já passa de uma centena, são das mais estúpidas possíveis, e somente mentes absolutamente idiotizadas para acreditar nesse tipo de coisa. Por mais que a ciência insista em dizer uma coisa, a idiotice das pessoas tem prevalecido lá na frente. Essa é a era da Kali Yuga. Não importam as pesquisas científicas, não importa o que de mais valioso as tradições espirituais nos legaram, porque você não vai encontrar nas tradições hindus, budistas, islâmicas, judaicas, cristãs, nas tradições indígenas do mundo, esse tipo de ensinamento. Não vai não. Você vai encontrar em loucos líderes desse momento da Kali Yuga, que aí sim se dizem cristãos, budistas, espíritas, profanando os livros sagrados e mudando, como Jesus dizia, chegará um tempo onde aqueles que se dizem meus seguidores estarão pregando falsas verdades, porque eles vão mudar o entendimento da palavra. E é isso que nós estamos vendo ser feito nos dias de hoje. Então eu queria dizer a você que nós precisamos cuidar da nossa mente. O ataque tem sido a mente de todas as pessoas. Não se deixe levar por modismos. Ainda que todos os seus amigos pensem diferente de você, não se permita ser subjugado pela idiotice da maioria. Os idiotas são maioria no mundo hoje, não apenas no Brasil. Ora, se eles fossem maioria, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, nós estaríamos tratando de comunicações, de temas mais relevantes ao processo evolutivo da humanidade. E a gente está tendo que tratar aqui de temas absolutamente menores, mas vitais à sanidade da nossa consciência no futuro. Então nós temos que resguardar a nossa mente. Fique só. Morra sozinho, mas não venda a sua alma para o diabo e para essas mentes perversas, para essas forças sombrias e das trevas que estão aí. Estamos todos cansados de políticos corruptos, de líderes religiosos corruptos, de ativistas enlouquecidos, defendendo suas ideias loucas. Num tempo de democracia que nós vivemos, um maluco acha que é uma baleia azul dotada de superpoderes, mutantes, acha mais 3 malucos igual a ele, cria um clube de baleias azuis com superpoderes mutânticos. Essa é uma frase que eu vi numa belíssima entrevista do presidente Vladimir Putin da Rússia, perplexo com essa ideologia louca de gênero, e ele dizia exatamente isso. E a gente tem que aceitar esses 4 malucos e passá-los a chamar de baleias azuis com poderes mutantes. Nós estamos muito perto disso. Infelizmente, eu tenho que dizer a você, meu amigo, que a raça humana nesse momento é um projeto que não está dando certo. Se os céus, se forças superiores, angelicais, espirituais, extraterrestres estão colocando em prática um plano de um plano emergencial, é melhor dizer assim, para mudar esse cenário sombrio, eu não sei. Mas nós estamos, nesse momento, à própria sorte, tendo que aceitar todas essas loucuras que nós estamos vendo aqui
no mundo. Então, essa era da Kali Yuga é esse momento onde nós temos que principalmente proteger as nossas crianças contra esses ataques desses adultos trevosos que estão por aí. Eu volto a dizer que a mãe, os pais que estão permitindo os seus filhos a exporem essas crianças a isso, um dia eles serão responsabilizados pelo que estão fazendo nesse momento, porque não cuidaram dessas crianças. Tem uma frase de Jesus que diz que ai daquele que fizesse se perder a um desses pequeninos que fosse. Você pode não prestar contas aqui nesse mundo, e você pode até achar que eu sou um medieval por acreditar nessas coisas, mas eu sei o que nos aguarda e o que nos espera. Um dia nós teremos que prestar conta à nossa consciência e o que nós fizemos a esses pequeninos, o que nós induzimos as crianças de hoje a fazer e os levamos a se perderem na sua jornada de crescimento aqui na Terra. Vamos estar conectados a pessoas luminosas. Existem muitas pessoas de bem. As pessoas estão despertando. Aquela frase que eu falo o tempo todo do livro de Apocalipse: você precisa ser quente ou frio, mas se você for morno, eu te vomito. Ela vale mais do que nunca agora. Preste atenção naquelas pessoas que são mornas, aquelas pessoas que ridicularizam você porque você está defendendo valores, aqueles líderes, aqueles filósofos, aqueles religiosos, aqueles educadores. Não tem problema, é só uma exposição, não tem problema a gente compactuar com essas coisas. Não ceda, resista. É a frase agora que os filhos da luz vão ter que cravar nas suas testas e colocar na porta da sua casa quando entrar, e de cada vez mais forte daqui para frente. Resistir. Mahatma Gandhi criou a Satyagraha, a resistência pacífica, sem ódio. Não é com ódio, não é com intolerância que nós iremos resistir. É com ação, mas ações do bem, ações luminosas, não ações sombrias, porque o que o mal quer é que ele também seja agredido, para que ele possa dizer: viu, você também agride, você também apela, você também xinga, você também ofende. Não, não é dessa forma. Vamos defender nossas posições de forma firmes, não vamos nos calar, vamos fazer valer aquilo que nós pensamos. Eu disse no último vídeo que eu gravei sobre aquela exposição de Porto Alegre, e que eu percebi que várias pessoas começaram a me excluir das suas redes sociais. Perdi ali 40 ou 50 pessoas, que logicamente não eram meus amigos, mas existiam 1000 pessoas na fila para entrar. E cada dia que eu posto alguma notícia falando de uma conexão luminosa e me contrapondo a uma ação sombria, 3, 4, 5 pessoas pedem para sair. Que eles saiam mesmo, que possam sair todas, mas eu percebo que em seguida, em questão de segundos, mais 3, 4, 5 entram outras pessoas. Isso me leva a crer que existem muitas pessoas de bem, a ter a certeza que pessoas luminosas estão por aí, só que estão sozinhas e perdidas, se sentem sozinhas e perdidas, mas vocês não estão sozinhas e perdidas. Vamos nos conectarmos, criarmos então conexões, canais de pessoas luminosas, e vamos levar o que nós pensamos ao resto do Brasil. Uma democracia se dá pela escolha da maioria. Mais de 90% dos brasileiros mantêm práticas espirituais, têm uma fé, estão conectadas a alguma religiosidade, e elas não compactuam e não comungam com essas ações sombrias. Eu conheço a maioria desses líderes e sei que muitas vezes eles até não vêm a público se posicionar, o que é um grande erro, porque temem, não querem falar abertamente sobre esses temas, mas no fundo eles não compactuam com o que está ocorrendo. É hora de nós nos manifestarmos, porque depois que a gente morrer, não adianta chegar do outro lado da existência e descobrir que passou a vida inteira em cima do muro, foi um tolo, um vazio de valores. Então vamos nos conectar a essas forças, a essas almas luminosas, a Deus, a essas forças poderosas que criaram os alicerces, que edificaram os alicerces da fundação do universo antes do planeta Terra e do nosso universo vir a existir. E quando você perceber, achar, sentir-se sozinho, entenda que pessoas luminosas e de bem, assim como Siddhartha Gautama, assim como Martin Luther King lutou nos Estados Unidos pelos direitos civis, assim como Mahatma Gandhi tentou libertar o império, se libertar do império inglês e se sentiu sozinho, assim como tantas pessoas de bem se sentiram sozinhos,
É normal que pessoas de uma consciência luminosa, por alguns instantes, pensem em estar sozinhas. Mas isso é Maya, é o demônio da ilusão dessa era da Kali Yuga, tentando fazer você crer que está sozinha. Por quê? Para vencer. O grande obstáculo é vencer os seus valores, os nossos valores. Depois que os nossos valores são subvertidos, são vencidos, entra o segundo estágio, qual é? Implementar novos valores. E o terceiro estado, qual é? É transformá-lo num soldado a apregoar esses valores. Esses são os artistas, a maioria dos artistas, não são todos, eu vi muitos artistas se posicionando contra. Vi o ator Pedro Cardoso num vídeo maravilhoso dizendo que tem várias filhas meninas e está horrorizado com o cenário erotizado, com a pornografia explícita, em tudo quanto é lugar que se olha hoje, e ele como pai não sabe mais o que fazer. Eu tenho visto algumas lideranças se posicionarem assim, porque elas estão também na luz, mas é uma minoria. A maioria dos ditos pseudos intelectuais, dos artistas, estão em profundo estado de miséria espiritual, de Maya, estão dormindo. São palavras fortes para que você possa acordar e não se permitir ser enganado. E não adianta, eu recebi palavras de alguns místicos, olha, místicos, não passou de 3 ou 4 das milhares de compartilhamentos e milhares de visualizações do meu vídeo anterior. Não adianta me mandar mensagem dizendo, espiritualista não fala assim, você tem que ser tolerante. Tolerante? Jesus foi muito tolerante quando pegou o chicote, entrou no templo de Jerusalém, expulsou os vendilhões do templo. Os grandes sábios hindus foram muito tolerantes quando disseram que nós iríamos entrar numa era das trevas, onde tudo estaria sendo subvertido, onde a sexualidade, os valores seria uma era horrenda, até que uma nova sociedade planetária fosse implementada. Não é só Buda, não é só Jesus, não é só Gandhi, é o que todos esses grandes líderes espirituais do passado nos deixaram de sabedoria, de conhecimento. Eu vou muito ao Império Inca, só a Machu Picchu já tive mais de 70 vezes. E eu vi como aquele império foi edificado de forma harmônica até que ele pudesse ser conquistado por essa sociedade doentia que se estabeleceu aqui na América Latina e matou e dizimou milhões de índios. Os incas tinham as 4 nobres verdades que ajudaram a edificar e a edificar o império, porque sem valores não se edifica sociedade nenhuma. Não mentir, não roubar, não ser ocioso e não levantar falso testemunho, não mentir, não roubar, não ser ocioso. Me esqueci da 4, não mentir, não roubar, não ser ocioso, não me lembro da 4ª agora. E assim foi edificado o Império Inca nessas 4 nobres verdades. Assim como os judeus tiveram os 10 mandamentos, os budistas os mandamentos deles, sem valores morais e espirituais nós não edificamos uma sociedade de bem. Veja que nós estamos vendo a decadência completa de uma Europa que em poucos anos, pode guardar esse vídeo, guarda esse vídeo aqui, em poucos anos será toda islâmica. É verdade. Nós estamos vendo a decadência de um império americano aos poucos, de valores todos deturpados, de uma nação que não se sustenta mais por valores. E é isso que nós estamos contemplando. No cenário global, nós vamos ter uma grande mudança de paradigma, de valores e de potências no mundo nos próximos anos. Nós estamos contemplando isso nesse exato instante. É que os nossos veículos de comunicação ainda insistem a pregoar falsas mentiras para que nós continuemos presos à ignorância, para que nós continuemos sendo massa de manobras de todas essas empresas, no fundo tudo por dinheiro, por grana. Então é preciso que nós tenhamos máxima atenção ao que entra na nossa mente, as pessoas que nós estamos se conectando. Nós precisamos ser tolerantes, inclusive com as trevas, mas que as trevas fiquem bem longe. Sejamos tolerantes com as trevas lá. Se elas estão na região infernal, fiquem lá. Quando elas começam a invadir o nosso espaço, aí acabou a tolerância. Aí a gente precisa combatê-las.
esses são, e combatê-las com amor, não combatê-las com ódio, como eu estava dizendo, combatê-las nos nossos valores. Se a democracia se vence se estabelece pelo que pensa a maioria, por que é que nós estamos deixando meia dúzia de pessoas estúpidas ditarem as regras de toda a sociedade brasileira e mesmo do mundo ocidental? Tem alguma coisa muito errada por trás disso. Eu queria terminar então pedindo para que você ajude as pessoas, para que você se coloque à disposição das pessoas de bem com uma mensagem positiva, demonstrando, quando você vê numa rede social uma ação afirmativa positiva, uma mensagem de luz, para que você se solidarize com as pessoas de bem. Chega de bater palma para esses intelectuais que estão aí, eu gostaria de falar o nome deles, mas eu não vou fazer isso aqui, que estão aí nos veículos de comunicação, que falam palavras aparentemente belas, mas são vazias, que não edificam nada. Você conhece a história da decadência do Império Grego, do Império Romano? Como é que se deu a decadência desses impérios? Pela promiscuidade, por aquilo que a gente lembra as histórias de Sodoma, de Gomorra. Tem histórias assim de colapso de impérios há milhares de anos. As antigas tradições míticas falam da decadência do grande continente perdido de Atlântida. Existem tradições indígenas entre os povos navajos, os Hopis nos Estados Unidos, que falam disso, de qual foram os motivos que levaram esses impérios, essas civilizações com alto grau de sofisticação teológica, filosófica, a ruírem. O conhecimento não transforma o ser humano numa pessoa melhor. Eu, às vezes, digo isso e algumas pessoas quase que querem bater em mim. Não é o conhecimento que faz com que uma pessoa seja melhor. É um profundo estado de amor, de compaixão, de ações do bem, de estar conectado ao belo, ao lado positivo das coisas de bem. Isso é edificar a sociedade planetária que nós desejamos construir na Terra depois que nós passarmos, e vai demorar muito ainda, desse momento sombrio da Kali Yuga que nós estamos vivendo, onde os homens não saberão mais que são homens, as mulheres não saberão mais se são mulheres, tentarão dizer às crianças que elas também não sabem o que são, onde os homens começaram a achar que não são mais humanos, onde o que importará será apenas o dinheiro, o sexo desregado, feito apenas com o propósito de prazer, onde o conhecimento artificial trará a tecnologia para dentro da cabeça e do corpo das pessoas, transformando-as muitas vezes quase que em zumbis, com propósitos apenas de serem seres com objetivos muito específicos de grandes grupos presentes aqui no planeta Terra. O ser humano tem uma essência divina, uma essência espiritual superior. É essa essência que estão tentando fazer apagar. E é isso que você vai precisar tentar manter aceso, para que junto possamos edificar a nova sociedade planetária da Terra do novo milênio. Quanto tempo isso vai demorar para chegar? Muito tempo, mas ainda que não estejamos aqui, do outro lado desta realidade, iremos contemplar que ajudamos a plantar as sementes que daqui a alguns séculos ou milênios estabeleceram aquilo que um dia será conhecido, a terra dos homens e mulheres de bem, de luz, conectadas a Deus, a um Criador, a essas forças espirituais superiores que criaram tudo que nós conhecemos. E nesse dia nós saberemos que as nossas ações aqui valeram a pena. Sejamos luz em tempos sombrios, e ainda que os tempos sejam sombrios, que então a nossa luz possa se irradiar com mais força ainda.